Bom dia, nós somos aluna do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Viçosa. A gente está fazendo um trabalho de processo de produção de cerveja artesanal na disciplina de Balanço de Massa e Energia da professora Regiane. Aqui, no sumário, tá alguns tópicos importantes que foram abordados no nosso trabalho. Falando um pouco sobre a história da chegada da cerveja no Brasil, em 1967, a Skol chegou no Brasil trazendo para o mercado a versão em lata, aquelas antigas latas da cerveja Skol. Em 1990, após a chegada da cerveja em lata, teve um impulsionamento muito grande de pequenos empreendedores ou pequenos produtores da própria cerveja, onde teve um aumento de popularidade das microcervejarias. Com isso, houve um crescimento significativo em seu porte de produção. Após isso, após o ano de 1990, em aproximadamente 1999, a gente teve a fusão entre a Companhia de Cerveja da Brahma e a Companhia de Cerveja Antártica, que é a antiga Antártica Paulista, onde essa fusão deu origem à Ambev, onde teve uma nova marca na era do mercado das cervejarias. Em 2023, o Brasil produziu cerca de 15 bilhões de litros de cerveja. Essa grande produção se destacou a maior parte na região sudeste, onde teve aproximadamente 53,4% desse volume de produção. Então, com isso, com esses dados, a gente viu que, desde o início até os dias de hoje, a gente tem uma crescente produção de cerveja, principalmente artesanal, vem sendo muito, muito alto, porque nesses crescimentos a gente consegue fazer vários sabores usando o ingrediente tanto nacional quanto também importados. Aqui a gente fala sobre os processos dessa produção, iniciando com a moagem do malte, feito logicamente por um moedor. Essa moagem do malte ela é realizada pela quebra de grãos. Esses grãos eles são expostos ao amido, que são realizada a conversão de açúcares para a fermentação posteriormente. Logo depois a gente tem a braçagem, que é os grãos moídos e secos, é misturado em água quente. Essa parte da braçagem, ela tem um controle de temperatura que é para ativação das enzimas, que essa ativação de enzima deve ocorrer a uma temperatura específica. Depois, temos o processo de clarificação, que é realizada a filtragem e a separação da parte líquida e da parte sólida. A parte sólida é realizado o processo de drenagem e recirculação. Os sólidos, a gente chama de bagaço. E após essa clarificação, a gente tem a fervura, que é utilizada a parte líquida dessa separação. A parte líquida a gente chama de mosto, ocorre a filtragem. Então, a gente ferve e adiciona o lúpulo, que é o principal responsável pelo aroma e o amargor da cerveja. Essa fervura também tem a finalidade de esterilização do mosto. E após a gente tem o resfriamento, que adotamos a serpentina como método mais eficaz e teoricamente mais barato. Esse resfriamento, ele deixa a temperatura adequada para a próxima etapa, que é a fermentação. E na fermentação, a gente também adiciona leveduras, onde se dá o início do processo
produção da cerveja em si, onde essas leveduras são responsáveis pela conversão de açúcares do mosto. Esse processo de fermentação ele pode levar alguns dias, mas à frente a gente vai ver mais claramente quantos dias aproximadamente essa fermentação é feita. Após a fermentação, então, a gente tem a maturação, que é o processo de envelhecimento da cerveja, onde também é o responsável pelos sabores característicos e o aroma da cerveja. Também ocorre a clarificação naturalmente dessa cerveja, nesse processo de maturação. Esse processo também pode durar até alguns dias ou até mesmo semanas. E logo após a maturação, a gente tem o invase, que é a fase final dessa produção. Após a clarificação natural, ocorre também o invase da cerveja em garrafas, latas ou barris. Isso depende do estilo. Então, dependendo desse estilo de cerveja, a gente também realiza a carbonatação, que ela é realizada antes desse invase. Alguns estilos podem passar até mesmo por outra fermentação para dar um aroma ou até mesmo um sabor característico e diferente de qualquer outra cerveja. Aqui a gente tem os nossos métodos que eu fui falando, cada um a gente tem nesse fluxograma, onde a gente tem desde a moagem até o invase e a carbonatação, com seus respectivos temperaturas necessárias em cada etapa e também os dias necessários. Então, nós temos o balanço de massa para esse processo de produção da cerveja. Inicialmente, como o nosso processo é um processo grande, então foram colocados de 2 a 2 nos slides, porém o balanço de massa foi efetuado para cada etapa separadamente. Inicialmente, nós temos o volume de controle 1, que seria a etapa da moagem. Nessa etapa, nós temos a entrada de malte, que foi chamada e denominada M1. Esse M1 vai ser composto por várias frações de diferentes tipos de malte. Então, nessa etapa, nós vamos ter a perda de 1,1% dessa massa de malte, aí representando 0,04 quilos. E essa M1 será 4,49, fazendo o balanço de massa geral, M1 igual a M2 mais M3, nós vamos ter a saída aí de 4,44 quilos de malte moído. Então, segue-se para a etapa seguinte, que seria o volume de controle 2, é a mostura, ou também braçagem, como a Thalia falou. Nessa etapa, nós temos a condição de temperatura de 76 graus por 10 minutos. Logo em seguida, ocorre o decaimento dessa temperatura, porque como esse malte moído ele é adicionado à temperatura ambiente, então ocorre esse decaimento, que nós vamos ver mais à frente no balanço de energia. Então, nós temos a entrada de M3 e também nós temos a entrada de uma quantidade de água, né, que vai ser essa mistura da água quente aí com o malte moído. E nessa etapa nós vamos ter a saída de M4. M4 aí vai representar 17,94 quilos. Calculando também dessa massa a porcentagem de malte no mosto, nós temos 24,75%. E também nós temos e podemos observar que desse mosto, a sua maior parte vai ser composta pela água, que representa aí 75,24%. Seguindo, então, agora nós temos a próxima etapa, que seria a etapa de clarificação. Nessa etapa, nós temos a condição da temperatura estar a 76 graus. Nós vamos ter a entrada de M4, que é a massa proveniente da etapa anterior, e também a entrada de uma massa de água aí denominada W2, e nós vamos ter aí a perda de um resíduo denominado R1. Esse resíduo vai representar aproximadamente 26,5% dessa quantidade aí de M4, com essa massa de água. E então, nós temos que, nessa etapa, vai se produzir 27,51. Seguindo-se para a etapa de fervura, nessa etapa serão adicionados os lúpulos. No nosso caso, foi adicionado 2 tipos de lúpulo diferentes. Então, foi adicionado M5,
L1, L2, e nessa etapa nós temos saindo aí uma corrente de vapor, que vai representar aproximadamente 5%, na condição de 100 graus por 60 minutos, e também vamos ter a perda aí por resíduo R2, que foi de 3,83 quilos, então segue-se com M6, que é a massa 22,33 para a próxima etapa, que será, então, a etapa de resfriamento. No resfriamento, nós não temos perda nenhuma, então, aí, fazendo o balanço de massa, M6 é igual a M7. Para a etapa seguinte, nós temos a fermentação. Nessa etapa, então, foram adicionadas aí as leveduras, que foram denominadas S04, Saccharomyces cerevisiae 04. E aí nós temos a entrada de M7 mais S04. Nessa etapa, nós temos aí a formação de gás carbônico, representando aí 3% dessa quantidade produzida. E vamos ter a perda também de um resíduo aí R3, que é aproximadamente 5% de resíduo. E essa etapa foi a 18 graus por 6 dias, lembrando que nessa etapa a temperatura não pode ser muito baixa por conta da energia de ativação das enzimas. Então, nesse processo, utilizamos 18 graus e aí saindo M820,56 já essa transformação do mosto em cerveja. Então, nós temos a maturação, que a maturação aí teve a condição de 2 graus por 7 dias. Tivemos aí um resíduo bem pouquinho mesmo, porque esse resíduo ele representa ali a quantidade residual de levedura, né, que vai se decantar. Então, aí nós temos aproximadamente 0,2% de resíduo e uma massa aí de 20,52. Então, para o envase e a carbonatação, nessa etapa foi adicionada uma quantidade de açúcar para ocorrer a carbonatação, né? E aproximadamente 0,8% de açúcar para cada litro, aí então representando 0,1642 kg de açúcar. E então, fazendo o balanço de massa, nós temos M9 mais a quantidade de açúcar 1 igual M10, que é a quantidade de cerveja aí produzida. 20,68 quilos de cerveja. Seguindo, então, agora nós vamos ter o balanço de energia aí, com umas imagens representativas aí, representando à esquerda o processo feito em casa, né, dessa produção, e à direita aí o resfriamento. Claro que para uma microcervejaria seria um processo bem mais, com mais equipamentos e tudo mais. Nós temos aí a etapa de mosturação, como a imagem mostra aí. Nessa etapa, nós temos, como foi falado no balanço de massa, o aquecimento dessa massa inicial de água, aí então sendo necessário 756 quilocalorias. E como o malte moído ele é adicionado à temperatura ambiente, então ocorre o decaimento dessa temperatura. Essa temperatura ela vai decair para 65,5 graus. E para as outras etapas também, a gente calculou o CP da cerveja, que como aí esse mosto ele é composto por água e malte, então nós pegamos o CP de cada um e calculando, chegamos ao CP de 0,9258 quilocalorias por quilogramas graus Celsius. Então, nós tivemos a elevação de temperatura do mosto também, né, requerindo aí 174,39 quilocalorias. Na etapa seguinte, a etapa de lavagem e fervura, né? Inicialmente, aí, na lavagem, ocorre a recirculação desse mosto e higienização também do tanque. Então, nós temos aí duas massas de água, né, 19,5 e 13,85, calculando aí essa quantidade de calor necessária, 1.868 quilocalorias. Para a fervura, nós temos também a demanda aí de 611,44 quilocalorias e também a higienização do tanque, 112 quilocalorias. E aí as imagens representativas. Para o resfriamento, aí a partir daí então nós já vamos ter a perda de calor. Nessa etapa nós vamos ter a perda de 1.633,71 quilocalorias. E para este procedimento, né, para essa produção, nós adotamos o fluido refrigerante, o propilenoglicol. Claro que existem vários outros, mas para esta produção nós adotamos o propilenoglicol. Calculando aí a massa necessária desse fluido para essa etapa de resfriamento, nós temos que será 22,96 kg.
Na etapa seguinte, nós temos a fermentação, que aí vai também ocorrer a perda de calor, vai perder 62,0399 quilocalorias. Lembrando que nessa etapa de fermentação não pode, essa etapa tem que ser controlada, porque se houver muito decaimento, essas leveduras elas vão ser inativas, então aí tem que ser um processo bem controlado para ocorrer o processo com eficiência. E aí, para essa etapa, nós temos será necessário 22,95 kg de fluido. E para a maturação, que é a etapa seguinte, nós vamos ter a perda de 304,57 quilocalorias, e aí necessitando também de 21,13 quilogramas desse fluido refrigerante. Então, somando essas quantidades aí, a quantidade de calor total necessária, no nosso caso, nós adotamos um fogareiro, mas é claro que para a nível industrial, grandes escalas aí, é comum adotar caldeiras. E a gente, então, teve a necessidade de 3.521,85 quilocalorias para a etapa de calor, para o calor requerido. E a massa de fluido refrigerante, nós tivemos aí 67,5 quilos, fazendo essa conversão aí, 64,72 litros de fluido refrigerante total. Agora a gente vai abordar um pouco sobre os custos dos itens dessa produção, que está representado pelas imagens, né, de uma produção não a nível industrial, como já foi dito. Aqui a gente tem o custo da matéria-prima, de cada item que é utilizado na produção da cerveja, como o malte, o lúpulo, o fermento. Então, a quantidade total, o custo total dessa matéria-prima foi de R$ 86,99. O volume produzido dessa matéria-prima a partir dessa quantidade que nós utilizamos foi de aproximadamente 20,70 litros. E o custo por cada litro dessa produção foi de aproximadamente R$ 4,21. Aqui a gente tem o custo do fluido refrigerante, que é o propileno glicol, como já foi dito, que a gente usou aproximadamente 64,72 litros, como foi falado pela Thalia. O custo desse propileno glicol é de R$ 26,78 por litro. Então, como custo total, tivemos aproximadamente R$ 1.733,20, produzindo o mesmo valor que nós produzimos da cerveja, e o seu custo por litro foi de 83,73 centavos. Aqui a gente tem o custo de cada equipamento com seus respectivos valores e a continuação dos mesmos. O total gasto em equipamento aproximadamente é de R$ 4.588,10. Claro que isso pode variar. Às vezes há uma alteração nesses valores de equipamentos, dependendo aí de quanto for a época olhada, né? Então, a gente tem como uma das propostas, né, dessa produção a utilização desse bagaço do malte, que muitas das vezes é descartado. Para evitar esse descarte, tem a possível destinação, que é a produção de ração animal. Essa ração animal, ela é uma alternativa nutritiva, principalmente para a alimentação desses animais, porque ele possui um alto valor energético, alto valor em fibras e em proteínas. Então, a partir desse bagaço do malte, ao invés de ser descartado, ele oferece uma alimentação mais econômica e, querendo ou não, mais saudável a esses animais. E também tem um valor significativo a esse produtor desse produtor dos animais, que ao invés vai ser vantajoso tanto para o produtor quanto para
no caso, o produtor da cerveja, que ao invés de descartar esse bagaço, está dando uma outra destinação, que é alimentação ricas de proteínas e fibras para esses animais. Temos também uma outra proposta, que é uma proposta mais promissora, que é a fabricação de plásticos biodegradáveis. Como já vem sendo um ponto que já vem se destacando muito hoje em dia, esse plástico biodegradáveis tem como os principais ingredientes a celulose e a lignina, onde pode ser usado na fabricação de biopolímeros, que é o principal na produção de plástico biodegradáveis. A gente tem como a produção desse plástico biodegradável a partir do bagaço do malte como uma alternativa inovadora e ecológica aos plásticos tradicionais. Então, a gente contribui também para a redução da poluição de plástico e agrega valor ao bagaço do malte como um subproduto dessa produção. E a gente também tem como apoio a transições mais ecológicas no setor e um exemplo de como economia circular e a implementação de novas práticas e o uso inteligente também desses superprodutos nas indústrias em si. A gente agora abordamos também a comparação de fontes energéticas, que no caso foi o gás de cozinha, onde a gente utilizou, e a comparação com a resistência elétrica. O gás de cozinha, então, ele apresenta um custo variável, depende do preço e da região em que esse gás é comprado. O gás de cozinha ele tem uma alta eficiência térmica, porque ele atinge a temperatura desejada mais rapidamente em comparação à resistência. Mas a resistência ela também tem as suas qualidades. Nesse caso, com o uso do botijão, tivemos aproximadamente nessa produção em um botijão 8 levas de cerveja. Em cada leva dessa cerveja tem aproximadamente 20,7, igual a gente já viu nos dados que a gente abordou anteriormente. Agora, a resistência elétrica, ela apresenta um custo fixo de quilowatts por hora. Isso é um ponto bom, porque a variação é bem pouca desse valor fixo, mas a eficiência energética desse equipamento, principalmente na temperatura, não é grande. Então, a gente tem que a eficiência da temperatura do gás de cozinha, em comparação à resistência, é melhor. Mas a resistência, ela apresenta um menor risco de combustão. A nossa produção, isso é interessante, mas não levado em tanta a consideração. A longo prazo, então, temos que o gás de cozinha ele é vantajoso e a resistência a longo prazo acaba não sendo uma solução eficiente para a gente. Então, concluindo, a gente concluiu que o gás de cozinha tem de ser mais econômico, visto que pode variar o valor de região para região, mas aos nossos estudos da nossa região, a gente viu que mesmo assim custa ser mais vantajoso do que a resistência elétrica. Mas a resistência elétrica ela é mais vantajosa, onde a eletricidade é mais barata e oferece uma segurança maior. Mas nesse caso, não é um dos pontos principais. O aquecimento elétrico, ele apresenta aproximadamente 23% mais economia em comparação ao gás. Igual como foi dito, a longo prazo, isso para a gente não é eficiente porque se torna um equipamento caro, porque, né, não produz tanto
a eficiência que a gente precisa, que neste caso a gente precisa de eficiência para ativação de enzimas, igual já foi dito, e atingir temperaturas específicas, e as temperaturas devem ser atingidas de forma rápida. E além disso, a produção de cerveja artesanal oferece oportunidades também de reaproveitamento de resíduos, que é o bagaço do malte, como a gente viu. A gente também pode tem como outros reaproveitamentos, que a produção do gás carbônico também pode ser reaproveitado em outros métodos também, igual na carbonatação, pode ser um método também de reutilização. Embora o investimento inicial do equipamento seja um pouco alto, mas a gente vê que esses custos da matéria-prima é um pouco baixo. Então, a gente tem o retorno da produção em si, um retorno significativo a essa produção a um longo prazo. Então É é isso. isso. Esse foi o nosso trabalho. Lembrando aí que nosso trabalho foi todo baseado em valores conforme literatura, e a seguir estão as referências utilizadas nesse trabalho.